Muito bem, pessoal, continuando o conflito aparente de normas penais, vamos passar agora ao princípio da subsidiariedade. Está aí na tela para vocês. Lei primária derroga a lei subsidiária. Quando a gente fala então do conflito aparente de normas penais no princípio da subsidiariedade, eu só vou aplicar a norma subsidiária se eu não conseguir aplicar a norma principal. Veja como as coisas mudam em relação ao princípio da especialidade. No princípio da subsidiariedade, eu só vou aplicar a norma subsidiária se eu não conseguir aplicar a norma principal, a norma mais grave. Veja só, aqui na subsidiariedade, eu busco aplicar ao agente a norma mais grave. Sim, eu quero ver se a norma mais grave aplica-se ao fato praticado pelo agente. Se for aplicável, fechou, excelente. Se não for aplicável, aí eu vou contar com uma norma subsidiária, que vai ser uma norma mais ampla, uma norma subsidiária mais ampla e que será uma norma mais branda, uma norma que não é tão grave quanto a norma principal. Tranquilo? Olha aqui na tela. A norma primária, mais grave, deve prevalecer sobre a norma subsidiária, mais branda. A norma subsidiária está inserida na norma principal. E aí, pessoal, aqui vem uma grande confusão, tá bom? Aqui vem uma grande polêmica. Érico, pelo que você está me mostrando nesse princípio da subsidiariedade, ele seria muito semelhante ao princípio da especialidade. Olha só, eu tento aplicar, vamos pegar aquele gráficozinho, lá na norma especial e na norma geral, eu tenho a norma geral e eu tenho a norma especial, que vai possuir mais elementos. Tranquilo. O que eu estou tentando fazer aqui na subsidiariedade é o seguinte: eu tento aplicar a norma principal e, se ela não for aplicável, eu aplico então a norma subsidiária. O que eu trouxe nesse ponto 2 aqui, olha, a norma subsidiária está inserida na norma principal, é o que pode confundir vocês. Porque se a gente desenhar aquele gráficozinho, o que a gente vai dizer? A gente vai falar, opa, a norma principal está aqui fora, ela é mais abrangente, e a norma subsidiária, ela estaria dentro desse quadrado. E aí eu poderia, então, me confundir com o que está aqui no princípio da especialidade. Por que a gente não vai confundir? Vem comigo. Por que eu não vou confundir o princípio da especialidade com o princípio da subsidiariedade? A ideia dos gráficozinhos aqui, ela é até um pouco semelhante. No princípio da especialidade, eu vou aplicar a norma que é mais especial, a norma que é específica ao caso. E essa norma específica, ela possui mais elementares do que a norma geral. Tranquilo. No princípio da subsidiariedade, eu tento aplicar uma norma principal, tá bom? Eu tento aplicar uma norma principal que possui mais elementos. Se não for aplicável, aí então eu vou procurar aplicar a norma subsidiária. Só que por que eu não confundo uma coisa com a outra? Simples. No princípio da especialidade, pessoal, presta atenção nisso. No princípio da especialidade, lembra que eu falei com vocês? Não importa se a norma especial é mais grave ou mais branda. Eu vou aplicar a norma especial. Já no princípio da subsidiariedade, não. Eu quero aplicar a norma mais grave, que é mais gravosa ao réu. Subsidiariamente, se não for possível aplicar a norma geral, eu vou aplicar a norma subsidiária, que é uma norma mais branda. Então, no princípio da especialidade, a norma especial, muitas vezes, ela vai ser mais branda, outras vezes ela vai ser mais grave. Já no princípio da subsidiariedade, não. A norma subsidiária sempre será mais branda. Tranquilo? Ela sempre vai ser mais branda. Ela vai ter uma pena menor do que a norma geral. Olha aqui, do que a norma principal. Olha o terceiro ponto. A norma subsidiária, deixa eu apagar aqui para a gente poder ler. A norma subsidiária age como soldado de reserva. Lembrem-se desse detalhezinho, tá bom? Devendo ser aplicada quando não estiverem presentes todas as elementares da norma principal.
Ao contrário do princípio da especialidade, a aplicação do princípio da subsidiariedade se dará mediante análise do caso concreto. Opa, outra distinção que a prova vai querer cobrar de vocês. Então são duas distinções do princípio da subsidiariedade em relação ao princípio da especialidade. Primeiro, eu vou repetir. Primeiro, a norma subsidiária será sempre mais branda do que a norma principal. Lá na especialidade, não. Lá na especialidade, a norma especial ela, muitas vezes será mais branda, muitas vezes será mais grave. Outra diferença. No princípio da subsidiariedade, eu vou analisar o caso concreto. Eu preciso analisar o caso concreto para ver se a conduta praticada pelo agente poderia se aplicar à norma mais grave. Somente se não for aplicável à norma mais grave, eu vou aplicar a norma subsidiária. Vou mostrar exemplos para vocês, vai ficar mais simples. Olha aqui. Vamos lá. Eu tenho duas formas de subsidiariedade. A subsidiariedade expressa e a tácita. Ela será expressa quando a lei declara explicitamente a subsidiariedade da norma. Exemplo, artigo 132, perigo para a vida ou saúde de outrem. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Se o fato não constitui crime mais grave. Vocês querem ver um outro crime que vai trazer perigo para a vida ou saúde de outrem? Artigo 251 do Código Penal. Professor, que crime é esse? É o crime de explosão. É o crime de explosão, tá bom? O crime de explosão, ele tem a pena de reclusão de 3 a 6 anos. Pergunto aos senhores. Se alguém gera perigo para a vida ou saúde de outra pessoa por meio de uma explosão, por qual norma ele vai responder? Ele vai responder pelo artigo 132? Olha na tela aí para vocês verem. Ele responde pelo artigo 132 se ele expôs a vida de uma pessoa ou a saúde de outra pessoa mediante explosão? Claro que não. Eu tenho aqui, olha, expressamente dizendo se o fato não constitui crime mais grave. Se eu exponho a vida ou a saúde de outra pessoa a perigo direto ou iminente por meio de uma explosão, o agente vai responder pelo artigo 251 do Código Penal. Logo, neste caso, eu analisando o caso concreto, eu vou poder dizer que o artigo 251 é a norma principal e o artigo 132 é a norma subsidiária, expressamente subsidiária. Eu só vou aplicar o artigo 132 se eu não puder aplicar uma norma mais grave. Outro exemplo, crime de falsa identidade, artigo 307 do Código Penal. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Professor, nesse crime de falsa identidade, qual norma poderia ser mais grave? Sabe qual? O uso de documento falso, artigo 304 do Código Penal. Na falsa identidade, cuidado, tá? Inclusive, cuidado com esse nome em iuris desse tipo penal. Ao falar falsa identidade, não está se referindo à apresentação de um documento falso. É simplesmente aquele agente que chega, meu nome é Érico, né? Eu chego lá, a polícia me aborda, eu quero esconder meus maus antecedentes, eu viro e falo, olha, meu nome é João Silvério. Aí eles vão procurar lá João Silvério, vão procurar antecedentes, não vão encontrar nada, vão falar, pô, o cara tá limpo, libera ele. Viu só? Eu falei que meu nome é João Silvério, mas eu não apresentei nenhum documento. O simples fato de eu só falar que meu nome é João Silvério, eu já pratico falsa identidade. Só que, vamos supor agora que eu evoluí no crime. E eu falo o seguinte, da próxima vez que eu for pego na polícia, vai que eles não acreditam que meu nome é João Silvério. Então deixa eu fazer um documento falso. Eu vou fazer aqui uma CNH falsa, um documento de identidade falso. E aí quando perguntam meu nome eu falo, tá aqui ó, eu sou o João Silvério. Olha aqui o meu documento de identidade. Se você faz isso, se você apresenta esse documento falso, você incorre no artigo 307 do Código Penal? Nada disso. Você vai incorrer no artigo 304 do Código Penal, uso de documento falso.
E nesse caso aqui, como se trata de um documento público, a pena será a mesma pena da falsificação de documento público, artigo 297 do Código Penal. Pena de reclusão de 2 a 6 anos. Então olha aqui, artigo 304. Qual que é a pena? Acabei de falar para vocês, se for um documento público, tá bom? Reclusão de 2 a 6 anos. E a falsa identidade? Qual que é a pena aqui da falsa identidade? Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Opa, acabou. Qual que seria a norma principal? Artigo 304 do Código Penal. Qual que é a norma subsidiária? Artigo 307. E nesse caso aqui, expressamente subsidiária. Fechou? Olha só, subsidiariedade tácita. O fato típico mais grave é aplicado em detrimento do fato típico menos grave. Tranquilo, subsidiariedade isso aqui, o qual integra a descrição típica do primeiro. É a mesma coisa, essa definição aqui é só para dizer, olha, vamos aplicar o princípio da subsidiariedade. Só que na subsidiariedade tácita não está expressamente previsto em lei que aquela norma é uma norma subsidiária, como a gente viu, por exemplo, no artigo 307, como a gente viu, por exemplo, no artigo 132. Não vai ter essa previsão expressa na lei. Olha aqui o exemplo. Excelente exemplo. Clássico exemplo, que a prova vai cobrar. Artigo 146, constrangimento ilegal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E a extorsão? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça, ou deixar de fazer alguma coisa. Opa, a não fazer, ou seja, deixar de fazer alguma coisa, a fazer o que ela não manda, a fazer, tolerar que se faça. Então reparem como são dois tipos penais muito semelhantes. Qual que é a diferença? Qual que é a distinção entre esses dois tipos penais? No constrangimento ilegal, este constrangimento mediante violência ou grave ameaça não tem intuito de obtenção de uma vantagem ilícita, de uma vantagem econômica ilícita. Já na extorsão tem. Eu vou ter a intenção de obter essa indevida vantagem econômica. Reparem, eu não vou aplicar a extorsão, eu tento aplicar a extorsão que é mais grave. Só que eu estou diante de um caso que o agente ele constrangeu alguém mediante violência ou grave ameaça a não fazer o que a lei manda, ou a fazer o que a lei não manda. Só que ele não teve intuito financeiro, intuito econômico. Eu posso aplicar a extorsão a esse agente? Claro que não. Se eu não consigo aplicar a extorsão, a norma principal, eu tenho que aplicar a norma subsidiária. Portanto, o constrangimento ilegal é uma norma subsidiária em relação à extorsão. Reparem, o constrangimento ilegal também vai ser uma norma subsidiária em relação a outro crime, sabe qual? O crime de estupro, que também vai ter ali um constrangimento mediante violência ou grave ameaça. A diferença é que no estupro o agente vai ter a intenção de obtenção de conjunção carnal ou prática de outro ato libidinoso. Tranquilo, pessoal? A gente está aqui diante de uma subsidiariedade tácita. Muito bem. Vamos para o princípio agora da alternatividade. Vem comigo aqui, eu já falei lá no outro bloco, mas eu vou repetir. A alternatividade é polêmica. Muitos doutrinadores entendem que não se trata de um conflito aparente de normas penais. É simplesmente uma característica de um tipo penal, tá bom? Que são os tipos mistos alternativos. Mas que não seria um princípio de solução desse conflito aparente das normas penais. Olha aqui a alternatividade. Alguns tipos penais possuem várias condutas, vários verbos, conhecidos como tipos mistos alternativos, crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado. Olha o artigo 180. O artigo 180, pessoal, é a receptação. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, a adquira, receba ou oculte. Então, olha, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar e assim por diante. Olha o artigo 33, não botei aqui, mas é da lei 11.343, pessoal, que é a lei de drogas.
importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Reparem como nós temos diversos verbos nesses artigos. O princípio da alternatividade, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, se o agente ele importa drogas, depois ele produz drogas, depois ele oculta essa droga e depois ele exporta essa droga. Ele importou, ocultou, fabricou, produziu, alterou, depois ele exportou e vendeu. Ele praticou diversos verbos. Então, poderia-se pensar que eu deveria aplicar um crime para cada verbo praticado. Um crime para cada conduta que ele praticou. O princípio da alternatividade, ele vai dizer o seguinte: não, vamos solucionar esse conflito aqui. Ele não vai responder 10 vezes por tráfico de drogas por ter praticado 10 verbos distintos no mesmo contexto fático. Ele vai praticar por um somente. Porque esses verbos, em que pese eles estarem previstos aqui no tipo penais e serem verbos que denotam condutas distintas, se o agente, no mesmo contexto fático, ele importa, depois ele exporta, ele remete, ele prepara, ele produz, ele fabrica aquela mesma droga, ou seja, no mesmo contexto fático, ele praticou somente um crime. Ele praticou somente um crime. E é por isso que nós vamos ter esses chamados tipos mistos alternativos, crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado. São crimes que possuem vários verbos, mas a prática de vários verbos no mesmo contexto fático vão representar somente um crime. Vamos supor que eu importei 100 quilos de cocaína. Depois de importar 100 quilos de cocaína, eu alterei a química dessa cocaína para deixar ela ainda mais poderosa, tá bom? Mais forte. E aí depois eu fui e exportei essa mesma cocaína lá agora para a Europa. Peguei lá da Colômbia e exportei para a Europa. Reparem que no mesmo contexto fático, com a mesma cocaína, eu pratiquei diversas condutas, diversos verbos núcleo desse tipo penal do artigo 33. Quantos crimes eu pratiquei? Um. Somente um. Dali a um mês, eu recebo uma nova cocaína, uma nova remessa de cocaína, mais 100 quilos de cocaína. Importei, fabriquei, exportei. Opa, aí eu tenho um outro crime. Aí já não é no mesmo contexto fático. Aí eu vou impor aqui, eventualmente, um concurso material de crimes. Eu pratiquei outro crime, é outro contexto fático. Então não vamos confundir as coisas. Claro que é possível que o agente venha a praticar vários crimes de receptação, vários crimes de tráfico de drogas. É possível. Só que, se no mesmo contexto fático vários verbos núcleo do tipo penal são praticados em relação ao determinado objeto, é um crime só. Tá bom? Olha aqui na receptação. O agente, ele sabe que tem um aparelho celular que foi roubado, ele adquire esse aparelho celular, ele oculta esse aparelho celular e depois ele até influi para que terceiro venha e adquira esse aparelho celular. Reparem, ele praticou diversas condutas de receptação, mas tudo no mesmo contexto fático, tudo em relação ao mesmo objeto. Logo, teremos somente um crime de receptação, e não 2, 3. Só que, dali a um mês, ele compra outro celular que ele sabia que era produto de crime. Opa, aí não, pessoal, aí vai ser, obviamente, outro crime, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tranquilo? Princípio da alternatividade. E é muito criticado porque os doutrinadores falam, olha, na verdade, essa alternatividade é o tipo misto alternativo. Eu não precisaria, não há conflito aqui. É simplesmente um entendimento que eu tenho que ter. Se é no mesmo contexto fático, eu não preciso aplicar mais do que uma vez um determinado crime. Então os doutrinadores falam, olha, isso aqui para mim não é nada de princípio que soluciona conflito aparente de normas penais não, tá bom? Mas, como eu já falei para vocês, para a prova, seja qual for a prova, leve o conhecimento de que o princípio da alternatividade é sim um princípio que soluciona o conflito aparente de normas penais. Fechou? Vamos agora então
para o princípio da consunção, que talvez seja o mais importante, tá? Princípio da consunção, é importante conhecer também esse outro nome que ele possui, princípio da absorção. Olha só. A norma mais grave e abrangente absorve a norma menos grave e abrangente. Essa é uma das formas. Outra forma de aplicação do princípio da consunção. O crime fim absorve o crime meio. A gente vai ver exemplos, tá bom? De cada um desses aí para que fique bem gravado na cabeça. Dessa forma, com o princípio da consunção, afasta-se o bis in idem, uma vez que o fato menos amplo seria punido separadamente do fato mais amplo do qual é integrante. Professor, não entendi nada. Calma, calma. A gente vai ver. Por agora, eu quero que vocês lembrem o seguinte. A norma mais grave e abrangente absorve a norma menos grave e abrangente. E o crime fim absorve o crime meio. Vamos lá. Primeira hipótese de princípio da consunção, que a gente vai aplicar o princípio da consunção. Crimes complexos. O que são crimes complexos? São crimes que resultam da fusão de 2 ou mais tipos penais. Vem comigo. Crime complexo mais notório que existe. O crime de roubo. O crime de roubo, ele é formado por 2 tipos penais. Ele é formado pelo crime de furto, porque vai ter uma subtração, e ele é formado pelo crime de constrangimento ilegal, ou ameaça, ou violência, tá bom? Mas vamos botar aí como constrangimento ilegal. Então o roubo é a soma de 2 outros tipos penais, furto e no artigo 146, constrangimento ilegal. Tranquilo? Beleza. Por que eu não aplico furto mais constrangimento ilegal? Simples. Porque o próprio Código Penal, ele previu uma norma, ele previu um tipo penal que já vai abranger esses 2 tipos penais. E olha só que interessante. Se eu fosse aplicar, tá aqui, olha, o roubo até como exemplo. Se eu aplico o roubo, ele tem pena de 4 a 10 anos de reclusão. Se eu aplico o constrangimento ilegal, ele vai ter pena de 1 ano. Se eu aplico o furto, ele vai ter pena máxima de 4 anos. Caramba, professor, então você está dizendo que o crime complexo ele pode ser mais grave do que a soma dos 2 tipos penais que o formam? Sim, pode, sem nenhum problema. Está aqui o exemplo perfeito. O roubo com pena de 4 a 10 anos. Tranquilo? Então veja como que os crimes de constrangimento ilegal e de furto são absorvidos pelo crime de roubo. Eu não vou aplicar o constrangimento ilegal, eu não vou aplicar o crime de furto, eu aplico somente o crime de roubo. Ué, professor, mas o furto, o artigo 155 do Código Penal vai falar subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. E no roubo, em que pese o agente ter utilizado violência ou grave ameaça, houve a subtração para si ou para outra de coisa alheia móvel. Por que eu não aplico o crime de furto, professor? Por causa do princípio da consunção. O crime complexo, ele vai absorver os crimes que o formam. Tranquilo? Olha só outro exemplo, extorsão mediante sequestro, que é formado pelos crimes de sequestro ou cárcere privado, mais a extorsão. Eu aplico somente a extorsão mediante sequestro. Observação. Parte da doutrina discorda que o crime complexo seja uma hipótese de princípio da consunção, uma vez que não há conflito se a própria lei criou um tipo penal específico resultante da fusão de 2 ou mais tipos penais. E eu concordo com parte dessa doutrina. Aqui não haveria conflito. Aqui, simplesmente, se houve subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, é roubo. Não há conflito. Eu não tenho por que aplicar o crime de furto. Eu não teria por que aplicar o crime de sequestro ou de extorsão se o agente pratica o artigo 159, extorsão mediante sequestro. Tranquilo? Então, alguma parte da doutrina critica essa hipótese do crime complexo, mas eu já vi cair em prova o crime complexo sendo sim considerado uma das hipóteses do princípio da consunção. Vamos lá que tem mais. Aqui, uma questãozinha antes. Considere que Alberto, querendo apoderar-se dos bens de Cícero, tenha apontado uma arma de fogo em direção a ele. Então, isso aqui é um roubo, né, pessoal? Constrangendo-o a entregar-lhe a carteira e o aparelho celular.
Nessa situação hipotética, de mera comparação entre os tipos descritos como crime de constrangimento ilegal e crime de roubo, aplica-se o princípio da especialidade, a fim de se tipificar a conduta de Alberto. Veja, pessoal, não vou aplicar o princípio da especialidade. Eu não preciso do princípio da especialidade aqui. Eu simplesmente aplico o crime de roubo. Por quê? Porque o crime de roubo é um crime complexo. Então repare que o CESP não deixou claro aqui nesse item se ele entende, por exemplo, que o erro foi que não é o princípio da especialidade, seria o princípio da consunção, ou simplesmente entende que não tem aplicação aqui a nenhum princípio da solução que venha a solucionar o conflito aparente de normas penais. Eu simplesmente aplico a norma do tipo penal, que é o crime de roubo. Eu não preciso solucionar conflito. O CESP não deixou claro. E geralmente as questões não vão deixar claro, pessoal. Até porque a gente está diante de uma polêmica na doutrina. E se vier a ser cobrado algo especificamente em relação a dessa maneira, dá margem para recurso. Tranquilo? De qualquer maneira, levem esse conhecimento de que o crime complexo ele é sim considerado uma das hipóteses de aplicação do princípio da consunção, porque ele vai absorver os crimes que o formam. Fechou? Portanto, aí, gabarito errado nessa prova aí do Departamento Penitenciário Nacional. Vamos lá. Segunda hipótese de princípio da consunção. Crime progressivo. Tá bom? O que é o crime progressivo? O dolo do agente é voltado para um resultado que, necessariamente, passa por outro tipo penal. O ato final dolo consome os atos anteriores. Professor, não entendi. Vem comigo aqui. Você concorda comigo? A quer matar B. E ele vai utilizar de uma faca, tá bom? De uma faca. Então ele pega essa faca e começa a esfaquear B. E tá lá, matando B, matando B, matando B, até que B morre. B morreu. Tantos ferimentos, tanto sangue que ele perdeu, B morreu. Qual crime A queria praticar? Homicídio. Qual crime ele praticou? Homicídio consumado. Beleza. Por qual crime que ele vai responder? Crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Fechou. Vocês concordam comigo que, durante a execução do crime, era um crime de homicídio que ele queria praticar? Você concorda comigo que, durante a prática desse crime, A veio a praticar também o crime de lesão corporal, artigo 129 do Código Penal? Ele não praticou outro crime para que ele viesse a efetivamente causar a morte de B? Sim. E por que a gente não aplica o artigo 129? Por que a gente não aplica a lesão corporal? Por que A vai responder somente por homicídio, sendo que ele gerou também a lesão corporal? Simples. Porque o agente vai responder pelo resultado que ele causou, bem como pelo dolo dele, pela sua intenção. E o homicídio é o que a gente conhece como um crime progressivo. Para que seja praticado o homicídio, necessariamente o agente vai ter que passar por uma lesão corporal. Ah, professor, mas foi um tiro na cabeça. Tudo bem, mesmo assim, na hora que a munição estava entrando na cabeça, não tinha matado ainda, gerou uma lesão corporal antes. Mas eu não vou aplicar ao agente a lesão corporal, eu só aplico o homicídio, porque essa era a intenção dele. Então vamos ler de novo aqui, vai ficar mais claro para vocês agora. O dolo do agente é voltado para um resultado. Vamos lá, homicídio, que necessariamente passa por outro tipo penal, lesão corporal. Eu estou usando aqui o homicídio como exemplo, mas poderiam ser outros crimes. O ato final, o dolo, o homicídio, consome os atos anteriores. Então, o 129, que é o código, que é a lesão corporal, necessariamente faz parte do artigo 121. É um meio para que o artigo 121 seja consumado. Logo, se o artigo 129 foi simplesmente um mero meio para a prática de um crime fim, eu não vou aplicar o artigo 129, ele não vai responder pela lesão corporal. Lembra? O crime fim absorve o crime meio. Tranquilo? Vamos lá. Terceira hipótese. Progressão criminosa. Não confundam, deixa eu voltar aqui, olha. Não confundam crime progressivo, que são crimes de ação de passagem, com a progressão criminosa. Vem comigo aqui, a progressão criminosa é diferente. Na progressão criminosa, vamos lá, A quer simplesmente lesionar B. Então A pega B e começa a dar socos, tá?
começa a dar soco lá na cara de B. B cai ao chão e A continua batendo em B. Após praticar a lesão, durante ali os atos executórios, A pensa, quer saber? Eu não quero só lesionar B não, eu quero matar B. Ele pega a cabeça de B, pá, e dá uma cabeçada de B contra o chão e vem a efetivamente matar B. Reparem, o dolo inicial dele era praticar lesão corporal. Só que durante os atos executórios, ele teve uma progressão criminosa. Ele alterou o seu intento, ele alterou o seu dolo. Ele queria praticar lesão corporal inicialmente, mas agora ele quer praticar o crime de homicídio. Pergunto aos senhores, por qual ou quais crimes A vai responder? A vai responder somente pelo crime de homicídio. Ele não responde pelas lesões corporais. Professor, mas ele praticou lesão corporal antes e só depois ele praticou homicídio. Sim, mas foi no mesmo contexto fático, ele teve uma progressão criminosa. O crime fim, o crime mais grave, absorve o crime meio, o crime menos grave. Na tela. O dolo do agente é voltado para um crime menor, é voltado aí para a lesão corporal. Todavia, após consumá-lo, substituiu seu dolo para alcançar um resultado mais grave. Então, princípio da consunção. O crime menos grave, o crime que vai passar a ser um crime meio, que é a lesão corporal, será absorvido pelo crime fim. O agente vai responder somente pelo seu intento final, que será o crime de homicídio. Vamos lá, quarta hipótese. Fatos impuníveis. E esse daqui é o mais importante, tá bom? Esse daqui é o mais cobrado. O crime meio é absorvido pelo crime fim. Exemplos. Furto em interior de residência. Absorve o crime de violação de domicílio. Existe esse tipo penal, violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal. Se o agente ele entra na residência da vítima, obviamente contra a vontade da vítima, quem quer ser furtado? Ele entra na residência da vítima quando a vítima tinha ido para o cinema. Ele entrou na residência da vítima, ele praticou qual crime? Violação de domicílio. Só que ele entrou na residência da vítima não com a intenção de violar o domicílio, mas ele entrou na residência da vítima como um meio para a prática de um crime fim. Qual que é o crime fim? O furto interior de residência. Então ele não vai responder pelo artigo 150, ele não responde pela violação de domicílio, ele vai responder somente pelo resultado final, ele vai responder somente pelo dolo que ele tinha. O crime fim, que é o furto. O crime fim, furto, vai absorver o crime meio. O agente não vai responder pela violação de domicílio, responde somente pelo furto. A depender do caso, pode ser um furto qualificado ou um furto simples, vai depender. Mas ele vai responder somente pelo furto, não responde pela violação de domicílio. Tranquilo? Outro exemplo. Lesões corporais leves suportados por uma mulher vítima de estupro são absorvidas por este delito. O crime de estupro, pessoal, ele pressupõe que a vítima vai sofrer lesões corporais leves. Sejam lesões íntimas, sejam até outros tipos de lesões que o agente impôs mediante violência para que houvesse a conjunção carnal ou outros atos libidinosos. Mas reparem que se a vítima de um estupro sofre lesões corporais leves, o agente vai responder somente pelo estupro. Ele não responde pelo estupro em concurso com a lesão corporal leve. Não, somente pelo estupro. Professor, mas o agente agora, ao estuprar, ele gerou à vítima lesões corporais graves e lesões corporais gravíssimas, ou lesões corporais gravíssimas. Opa, aí muda a história. Aí ele vai responder pelo estupro qualificado, tá bom? Aí a pena dele vai ser maior. Aí será levado em consideração essa lesão corporal grave sofrida pela vítima. Entretanto, se forem lesões corporais leves, o crime fim absorve o crime meio. Ou o crime meio é absorvido pelo crime fim. É uma etapa praticamente obrigatória, necessária para que haja um estupro, essas lesões corporais leves. A menos que sejam outros tipos de estupros, né, pessoal? Não necessariamente vai ter a lesão corporal leve, mas o fato é que se tiver a lesão corporal leve num crime de estupro, será esse delito absorvido pelo princípio da consunção. Tranquilo? Atenção, muita atenção. Súmula 17 do STJ. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Olha isso. O que é esse falso? Esse falso aqui é a falsidade documental. São os crimes contra a fé pública.
Os crimes contra a fé pública, vamos dizer que a gente está diante de um crime de falsificação de documento público, tá bom? Artigo 297 do Código Penal, que vai trazer a pena de reclusão de 2 a 6 anos. O estelionato, artigo 171, pena reclusão de 1 a 5 anos. Beleza? Qual crime é mais grave? Ah, professor, isso é óbvio, né? Claro que a falsidade documental aqui nesse caso, a falsificação de documento público é mais grave. Pena de 2 a 6 anos e o estelionato tem pena só de 1 a 5 anos. Claro que é mais grave, tranquilo. Mas olha o que a súmula 17 do STJ fala. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. O que a súmula 17 está dizendo é o seguinte, olha, se alguém pratica uma falsidade documental com a finalidade de praticar o estelionato vai absorver essa falsidade documental. O agente vai responder somente pelo estelionato. Então, eu falsifico a minha identidade, tá bom? Falsifiquei lá a minha identidade com a finalidade de praticar um estelionato. A única intenção que eu falsifiquei essa identidade foi para praticar um estelionato. Beleza, então eu estou diante de uma falsificação, de um falso que teve a intenção única de praticar o estelionato. Por qual crime eu vou responder? Somente pelo estelionato. Professor, mas você também praticou o artigo 297 do Código Penal. É verdade. Mas o artigo 297, ou seja, qual for, o 298, se for um documento particular, ele será absorvido pelo crime de estelionato. Tranquilo? Tranquilo, é isso que a súmula fala. Qual que é a impropriedade, diante do que a gente aprendeu já aqui, sabia que você pode criticar o STJ? Sabia que você pode dizer, olha, essa súmula do STJ, ela tem uma falha? E tem uma falha. Qual que é a falha aqui? Estamos diante de uma situação, qual que é o crime fim? É o estelionato. Qual que é o crime meio? É o falso. Até aí tudo bem. Qual que é mais grave? Não é o falso? O estelionato não tem pena mais branda? Então, a súmula 17 do STJ está dizendo o seguinte, olha, o estelionato, que é um crime menos grave, está absorvendo um crime mais grave, que é o falso. Isso é uma impropriedade jurídica? Sim, é uma impropriedade jurídica. Só que, se cair na sua prova a súmula 17 do STJ, você vai marcar de acordo com a súmula 17 do STJ, tá? Você não vai querer criticar na prova objetiva o STJ não, pessoal. Marca de acordo com a súmula 17 do STJ. Mas é só para retratar para vocês que aqui tem uma impropriedade. Que o falso, que tem uma pena mais grave, não poderia ser absorvido pelo estelionato. A gente poderia até falar aqui no caso de um concurso material. O agente vir a responder tanto pelo falso quanto pelo estelionato. Mas, por motivos de política criminal, essa foi a postura adotada, a jurisprudência adotada pelo STJ e a jurisprudência que vocês devem levar como conhecimento para a prova de vocês. Tranquilo? Muito bem. Vamos lá. Quinta hipótese. Pós-fatos impuníveis. Nova ofensa praticada contra o bem jurídico, mas que fazia parte do dolo inicial do agente. Pode ser considerado um exaurimento do crime praticado e, por isso, não será punido. Exemplo que eu trouxe para vocês. O João, ele subtrai um aparelho celular, tá bom? Furtou, roubou um aparelho celular. Só que ele já tinha a intenção de subtrair esse aparelho celular para quê? Para ganhar dinheiro. Então, depois de subtrair o aparelho celular, o que ele faz? Ele vende para um terceiro de boa fé, que não sabia que era um objeto de furto ou de roubo, e vende para esse terceiro. Quantos crimes ele praticou? Cuidado. Já teve gente falando que, olha, ele praticou o crime de furto ou roubo em relação a essa primeira vítima, e em relação à vítima para quem ele vendeu o celular, ele praticou o crime de estelionato. Errado. Errado. Ele praticou somente um crime. Ele praticou aquele crime de furto ou crime de roubo. Essa venda do aparelho celular para um terceiro inocente, para um terceiro de boa fé, é mero exaurimento. Fazia parte do intento inicial do agente. Não é que ele, poxa, deixa eu ficar com esse celular aqui 10 anos, porque eu roubei esse celular, eu quero ficar com esse celular aqui pra mim. 10 anos depois ele vira, pô, quer saber? Eu vou me dar bem em cima com esse celular aqui, vendendo esse celular pra alguém. E aí faz a vítima um terceiro inocente. Aí não, aí a gente poderia falar que há dois crimes distintos. Vai ter o furto ou o roubo e o estelionato. Mas, se já fazia parte do plano inicial, do intento inicial do agente, era uma ou então, ainda que não fazia parte do plano, mas era uma decorrência lógica, ele obter essa vantagem patrimonial vendendo o aparelho celular para um terceiro, eu não vou imputar a este agente o crime de estelionato nesse caso.
o exaurimento do crime. Por isso que é um exaurimento. Fazia parte, não faz parte do iter criminis, mas faz parte do mesmo contexto. Então eu não vou imputar um crime específico, um crime à parte a este agente, tá bom? Então olha só, exemplo aqui, João subtrai um aparelho celular com a finalidade de vendê-lo e obter lucro. Já fazia parte do intento inicial dele. Assim, após o furto, anuncia e consegue vender o referido aparelho. Ele vai responder por qual crime? Nesse caso aqui, ele vai responder somente por furto. Tranquilo? Olha só, vamos ler de novo? Nova ofensa praticada contra o bem jurídico, mas que fazia parte do ato inicial do agente. Pode ser considerado um exaurimento do crime praticado e, por isso, não será punido. Vamos lá, questão. Um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. No conflito aparente de normas, esta afirmação explica o princípio da. E aí a gente tem aí as opções. Qual o princípio que é esse, pessoal? Um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal, fase de preparação e execução de outro crime. Então, se eu tenho um crime, fim, e eu tenho outro crime que é meio necessário para a prática desse crime fim, qual princípio eu vou aplicar? Tranquilo, né? Princípio da consunção. É esse que nós estamos vendo aqui, gabarito letra D. Outra. Ocorrido um fato criminoso, às vezes duas ou mais normas se apresentam para regulá-lo, surgindo o chamado conflito aparente de normas. A respeito de tal questão, assinale a afirmativa incorreta. Então veja que a própria questão já trouxe aqui para a gente a definição de conflito aparente de normas penais. Duas ou mais normas se apresentam para regular um fato criminoso. A respeito de tal questão, assinale a alternativa incorreta. Então vão ser 4 corretas, a gente está buscando a incorreta. Vamos lá, letra A. O princípio da subsidiariedade atua como soldado de reserva, aplicando a norma subsidiária menos grave quando impossível a aplicação da norma principal mais grave. Putz, perfeito, certíssimo. Letra B. A questão da progressão criminosa, acabamos de ver, progressão criminosa e do crime progressivo, não confunda um com o outro, é resolvida pelo princípio da absorção ou consunção. Perfeito. Absolutamente correto. Difícil, pessoal? Caramba, fácil demais. Letra C. Na progressão criminosa, tá bom? Na progressão criminosa, o agente inicialmente pretende praticar um crime menos grave e depois resolve progredir para o mais grave. Certo ou errado? Certo, essa é a definição da progressão criminosa. E a questão vai trazer também aqui o crime progressivo de novo. No crime progressivo, o sujeito, para alcançar o crime querido, o crime intentado, passa necessariamente por outro menos grave que aquele desejado. Acabou, certíssimo. Que questão fácil. Fácil. Nós vimos esse bloco aqui agora. Não tem qualquer dificuldade, galera. É isso que vai cair na prova de vocês. Não tem dificuldade. Mas, óbvio, tem que estudar, tem que revisar, tem que lembrar a diferença entre crime progressivo, progressão criminosa. Letra E a gente já sabe que é o nosso gabarito, olha o que diz. A pluralidade de fatos e a pluralidade de normas são pressupostos do conflito, que aparentemente com eles se identificam. Qual que é o erro aqui? Questãozinha capciosa. Qual que é o erro? O erro está aqui, olha. A pluralidade de fatos. Não é pluralidade de fatos. Para que a gente tenha o conflito aparente de normas penais, eu vou ter pluralidade de normas que são aplicáveis a um único fato. Tá bom? O erro aqui é dizer que a pluralidade de fatos e a pluralidade de normas são pressupostos do conflito. Errado. Para que haja conflito, a pluralidade de normas possivelmente aplicáveis a um único fato. Fechou? Gabarito, letra E. Bom demais. Outra. Portando ilegalmente, exclusivamente para aquela ação, uma arma de fogo de calibre permitido. Norberto constrange um transeunte. Então, o Norberto estava com uma arma de fogo somente para aquela ação. Qual que era a ação? Constranger um transeunte e, mediante grave ameaça, subtrair para si os seus pertences. Nesse contexto, afirma-se que... Qual foi o crime que o Norberto praticou, pessoal? Roubo. Roubo com emprego de arma de fogo, né?
vai ser lá o artigo 157, parágrafo 2º A, inciso 1º. Vamos lá, nesse contexto afirma-se que, letra A, há apenas crime de roubo, solucionando-se o caso pelo princípio da especialidade, pois o delito patrimonial, ao estabelecer a grave ameaça como meio executório, insere o porte de arma em sua estrutura típica, acrescido de elementos especializantes. Errado! Errado. Se for aplicado a algum princípio que venha a solucionar o conflito aparente de normas penais ao roubo, que é um crime complexo, qual que seria esse princípio? Vem comigo. Princípio da consunção, tá bom? Então muito cuidado, muito cuidado. Reparem que as provas, elas vão querer dizer para você que os crimes complexos, que a gente aplica crimes complexos, roubo, extorsão mediante sequestro, ao aplicar o princípio da especialidade. Ou melhor, que a gente precisa aplicar o princípio da especialidade para aplicar crimes complexos. Errado, sempre errado, tá bom? Ou a gente vai ter uma situação que a banca vai entender que simplesmente não precisa aplicar nenhum princípio, você só aplica o crime complexo e acabou. Ou, se for aplicar um princípio, será o princípio da consunção, nunca o princípio da especialidade, tá? As provas vão repetir. Eu trouxe aqui já 2 itens cobrando o mesmo ponto. Não vamos errar nisso daqui. Letra B. Será o porte de arma absorvido pelo crime de roubo em virtude da substituição do dolo, característica da progressão criminosa, que determina o reconhecimento do conflito aparente de normas penais. Errado. O porte de arma de fogo vai ser absorvido pelo crime de roubo? Vai. Vai. O agente não vai responder pelo porte de arma de fogo. Por que não? Porque ele usou essa arma somente para a prática desse crime. Mas ele, obviamente, ele vai responder pelo emprego de arma de fogo no roubo. Mas ele não vai responder lá pelo artigo 14 ou artigo 16 da Lei 10.826, não. Então, será absorvido pelo crime de roubo? Será. O porte de arma vai ser absorvido, nesse caso, pelo crime de roubo. Tranquilo isso daí. O erro está depois. Em virtude da substituição do dolo, não houve substituição do dolo, ele queria roubar e roubou. Errado. Não teve substituição de dolo em nenhum momento, não teve progressão criminosa aqui, não. Letra C. Aplica-se ao caso ao princípio da subsidiariedade. Aqui já está errado. Aqui já está errado. Se fosse aplicar algum, seria o princípio da consunção. Letra D. O autor responde somente pelo crime de roubo. Opa, certo. Não pelo porte de arma de fogo, certo? Pois a pena do crime patrimonial já engloba a reprovabilidade do delito previsto na lei especial. Sim, tanto que a gente vai aplicar o aumento de pena ali, 2/3 de aumento de pena do artigo 157, parágrafo 2º A, inciso 1º. Então, o crime patrimonial, o roubo, já engloba a reprovabilidade do delito previsto na lei especial, que é o porte de arma de fogo. Consequência da unidade fática entre ambos, aplicando-se o princípio da consunção. Eu vou chorar de emoção. Perfeito, letra D. Absolutamente correta a letra D. Letra E. Tutelando bens jurídicos distintos, as normas penais referentes aos crimes de porte de arma de fogo e roubo figurarão em concurso material de delitos, aplicando-se ao caso o sistema de cúmulo material das penas. Não vou aplicar o cúmulo material. O crime de arma de fogo, o crime de porte de arma de fogo será absorvido pelo crime de roubo com emprego de arma de fogo. Na tela, nosso gabarito, letra D. E vamos fazer mais uma. Sobre o conflito aparente de normas penais e os princípios dirimentes, é correto afirmar que, letra A, a norma especial prevalece sobre a norma geral e necessariamente descreve um tipo penal apenado mais severamente. Errado! A norma especial prevalece sim sobre a norma geral, é o princípio da especialidade. Necessariamente descreve um tipo penal apenado mais severamente? Errado! Errado! Falei para vocês, vem comigo. O princípio da especialidade, nós não olhamos a pena, tá bom? Não olhamos a sanção penal. Às vezes, o princípio a norma mais especial, a norma específica, ela será mais branda e às vezes ela será mais grave. Não interessa. É no princípio da subsidiariedade que a norma subsidiária tem que ser mais branda. Letra B. O conflito aparente de normas penais tem por requisito a unidade fática, certo? A pluralidade de normas aplicáveis ao mesmo fato, aparente, certo? E a vigência contemporânea de todas elas, absolutamente correto. Tudo aquilo que a gente falou. Letra B, já sabemos que é o nosso gabarito, mas vamos ver as demais. Letra C.
A norma subsidiária descreve um grau maior de lesividade ao bem jurídico e necessariamente um tipo penal apenado mais severamente? Blá, 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 errado. A norma subsidiária, ela vai descrever um tipo penal mais brando, apenado de maneira mais branda, grau menor de lesividade ao bem jurídico. Errado. Letra D. A consunção pela qual uma conduta absorve outra, certo, até aí tá certo. É possível no crime progressivo, certo. No crime complexo, certo. E na progressão criminosa, certo. Opa, será que a gente vai ter duas certas aí nessa questão? Em todos, necessariamente, a unidade de desígnios no sujeito ativo, desde o primeiro ato. Opa, aqui que tá o erro. No crime, na progressão criminosa, a gente não vai ter unidade de desígnios do sujeito ativo desde o primeiro ato. Lembra? Progressão criminosa, ele quer praticar um crime, mas durante a execução ou após consumar esse primeiro crime, ele eleva o seu dolo. Ele aumenta a sua torpeza e ele acaba vindo a praticar um crime mais grave porque ele tem a intenção de praticar um crime mais grave posteriormente. Estamos tranquilo? Então, o erro da questão aqui nesse finalzinho. E letra E. Pelo princípio da subsidiariedade, prescinde-se. O que é prescindir? É dispensável. Pelo princípio da subsidiariedade, prescinde-se do caso concreto para se saber qual a norma aplicável. A análise é feita de forma abstrata, confrontando-se as normas. Errado. Esse daqui seria o princípio da especialidade. Pelo princípio da subsidiariedade, eu preciso analisar o caso concreto para saber qual vai ser a norma aplicável. A análise é feita de forma concreta, confrontando-se as normas, confrontando-se as situações, tá? Não as normas, necessariamente. Nosso gabarito, letra B, absolutamente correto. Vem comigo. Vamos fechar por aqui, pessoal. E até mais. Tchau, tchau.